Meus amados irmãos, capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O capítulo 4, o nosso presbítero irmão Cauã Roger, que é o líder do pai aqui na nossa congregação, ele leu o capítulo 4 todinho, que são 25 versículos, muito esclarecedores. Se você ler o capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela é autoexplicativa. Você lê, você entende. Mas eu quero dar um destaque para o versículo 16. Olha só o que está escrito em Romanos, capítulo 4, versículo de número 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Amém. Paulo aqui está falando para dois públicos. Ele fala para o público descendente de Abraão segundo a carne, que foi circuncidados, e está falando para outro grupo, que é o grupo dos gentios, que não passou pelo processo da circuncisão. Mas Paulo está dizendo que Abraão é o pai de ambos os grupos. É isso que ele está dizendo. Paulo vai explicar para o público judaico que a salvação não é pelas obras, não é por um rito religioso. Tem gente que acha porque coloca uma roupa sóbria, porque obedece ritos de uma determinada denominação, é salvo. Tem uma denominação, inclusive, que se autodenominou de graça. Eles falam, você precisa vir para a graça. Isso é blasfêmia, porque a graça é o Senhor Jesus Cristo, não é uma instituição humana, não é uma denominação religiosa, não é uma organização de homens, por mais santo que sejam, mas a graça de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 11, ele diz: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Glória a Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a graça de Deus é o Senhor Jesus, não é a placa de uma denominação, não é um grupo de homens que se organizam cheio de regras, achando, se você fizer parte dessa graça, olha que fraqueza mental e espiritual também. Se você fizer parte dessa igreja, se você usar o paletó e a gravata, se a irmã tiver um cabelo não sei de que jeito, isso tudo é obra de homem, isso tudo é obra da carne. Porque a salvação não é pela sua capacidade de religiosidade, não é pela sua capacidade de desenvolver uma atividade espiritual. A salvação está nos méritos de Jesus na cruz do Calvário. É pelo sangue do Cordeiro de Deus, é o sangue de Jesus que lava o nosso espírito, é o sangue de Jesus que lava a nossa alma, é o sangue de Jesus que lava a nossa carne, que é o templo do Espírito Santo. Portanto, é pelos méritos de Jesus no Calvário, e não por organização humana. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo aqui vai dizer para o povo judeu, que era religioso, seguir a lei. A lei tem 613 mandamentos. 243 mandamentos são os chamados mandamentos positivos. Está lá na lei. E 243 são mandamentos
chamados mandamentos negativos, e os demais são os positivos. Os rabinos dizem que os positivos têm a ver com cada dia do ano, para você fazer, e os negativos estão associados, na época, há 2000 anos atrás, como que eram os membros do corpo humano. Então eles criaram 613 mandamentos para o povo judeu, e eles observavam, seguiam na risca aqueles mandamentos, achando que assim estava agradando a Deus. Mas o Espírito Santo agora revela para Paulo que a salvação não está na sua capacidade de seguir regras humanas, por mais bonitinha que ela seja, por mais que ela exprima algum tipo de santidade, porque usos e costumes geram orgulho religioso. Usos e costumes e cerimonialismo gera orgulho. Olha, eu não sou igual aquele. Olha o fariseu orando, estava lá em Jerusalém de pé no pátio dos homens, e ele: não sou que nem esse publicano aí, eu sou dizimista fiel, aleluia. Eu sim, eu oro 3 vezes ao dia, irmãos, olha que bênção. Ele orando para Deus. Sabe qual foi a resposta de Jesus? E o coitado do publicano, ele dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenhas compaixão de mim, porque eu sou um pecador. Sabe o que Jesus disse? Quem foi que desceu justificado? O publicano que pediu misericórdia, não aquele que estava se justificando diante de Deus por causa do seu orgulho religioso, porque é isso que gera o orgulho religioso. Mas aqui Paulo, no capítulo 4, vai desconstruir a vaidade judaica apegado ao orgulho religioso da lei de Moisés, e ele começa a explicar que toda essa religiosidade, cujo selo era a circuncisão era o selo que mudava completamente a condição do ser humano. Ou ele era circuncidado e portanto fazia parte da aliança com Deus, ou ele era incircunciso, portanto imundo e fora da aliança com Deus. Essa era a questão. E aquele povo todo cheio de orgulho religioso: nós somos circuncidados, fui circuncidado no 8º dia, portanto eu tenho pacto com Deus e Israel. Vocês são tudo gentios, nem foram circuncidados, são tudo incircuncisos, portanto imundo. Goim, a palavra goim no hebraico é gentes. Mas Paulo, no capítulo 4, escrevendo para a igreja em Roma, para os irmãos, ele vai explicar algo que surpreendeu os religiosos da época, que ele vai dizer assim: espera um pouquinho, então tem que ter circuncisão para ser um homem de fé e servo de Deus? Tem que ser circuncidado. Então como é que foi o nosso pai Abraão? Porque o nosso pai Abraão não era circuncidado quando morava lá em Ur dos Caldeus. E lá em Ur dos Caldeus, uma cidade pagã, cheio de idolatria, o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, versículo 2 diz: o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão lá na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e disse: sai dessa terra, vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Mas Abraão não era circuncidado, Abraão não seguia nenhum rito religioso, mas Abraão tinha fé, porque o justo viverá da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 12, Deus aparece pela segunda vez a Abraão e fala: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que te mostrarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Abraão saiu de Harã com 75 anos de idade, Sara com 65 anos.
E conforme a palavra do Senhor, pela fé, Abraão tinha 75 anos e não era circuncidado. Então, quando Deus chamou Abraão, Abraão não era nem circuncidado. Que história é essa de circuncisão? Segunda questão, Paulo fala que o nosso pai Abraão, que é o nosso pai, sim, porque é o pai da fé, sabe quando que ele vai ser circuncidado? Está lá registrado em Gênesis capítulo 17. Abraão será circuncidado quando ele tinha 99 anos de idade. Então, da chamada de Abraão, quando ele tinha 75 anos, até 99 anos, teve um tempo enorme. Mas ele não foi justificado por causa de um ato religioso da circuncisão. Ele foi justificado por um ato de fé. É isso que Deus quer encontrar no seu coração. É isso que Deus requer de nós. E Ele fala muitas vezes, Jesus fala muitas vezes: a tua fé te salvou. Filhinhos, tenha fé. É isso que você precisa ter nesse mundo tenebroso, meu irmão. Você que trabalhou o dia inteiro, você que saiu cansado da sua casa, muitas vezes está aqui na igreja até desconfortável, porque não teve condições de se alimentar ou de tomar um banho. Eu quero que você receba essa palavra. O Senhor diz a mesma palavra: tenha fé apenas, creia. Deus é fiel na sua promessa, nenhuma palavra cairá em terra. Creia, porque o nosso Deus é fiel. Ele justificou nosso pai Abraão pela fé, por um ato de fé. Assim também Ele fará na tua causa, na tua casa, nos teus negócios. Deus entrará com providência, porque o nosso Deus conhece as suas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Um ato de fé mudou completamente a vida de Abraão. Ele creu, e isso o imputou por justiça. Não foi os seus delírios religiosos, não foram os seus rituais, até porque nem tinha lei mesmo. A lei virá 430 anos depois. Mas Abraão é um homem de fé. Glória a Deus. Nossa igreja é uma igreja que está na fé de Abraão, irmãos. Glória a Deus. Às vezes eu leio aqui para os irmãos, na hora da oferta, eu leio aqui que Abraão foi dizimista, e eu falo, irmão, Abraão jamais entraria numa igreja. Se Abraão vivesse hoje aqui, se Abraão estivesse aqui conosco, jamais entraria numa igreja que prega contra o dízimo. Que Abraão era dizimista, deu dízimo de tudo. Abraão é homem de fé. Abraão não é homem de rituais religiosos. Abraão não é homem de pensamento de homem, que cria todo um sistema sofisticado. Não, teve um deles que falou para mim, quando termina o culto na nossa igreja, os irmãos já vêm com a vassoura e jogam o pó lá fora. Idolatra o templo. Aqui na Assembleia de Deus, irmão, você que é o templo do Espírito Santo. Não são essas quatro paredes, não. É dentro de você que o Espírito Santo quer habitar. É dentro do seu coração que é o templo de Deus. A igreja é dentro de você. Isso são quatro paredes, irmãos. Que história é essa de idolatria do templo? Não adore o templo, adore o Deus que está dentro do templo. Louvado seja o nome do Senhor. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Tenha fé, diga não aos vícios, diga não aos maus costumes. Pela fé você vai vencer, Deus vai honrar você. Diga não ao pecado, Deus vai honrar a sua fé. Louvado seja o nome de Jesus. Deus vai honrar a sua fé, irmão. Sabe por quê? Porque a sua fé honra a Deus. Por isso que Deus honra a sua fé. Eu estou ouvindo cada dia mais testemunhos maravilhosos de irmãos que creram, que depositaram a fé na pessoa de Jesus, acreditaram, que entraram no seu quarto. Que, irmão, nós vemos uma época que as pessoas não querem mais orar.
pedir oração para cá, não tem problema pedir oração, irmão, faz parte, pode pedir. Paulo pediu oração, ora por mim quando eu for falar, que o Senhor me dê a palavra na minha boca. Paulo pediu oração também, então pode pedir oração, mas você precisa ter vida de altar. Você tem que entrar lá no seu quarto, fecha a porta, porque aí não tem mais nenhum tipo de atração ou de qualquer tipo de distração. Fecha a porta, rasga o seu coração diante de Deus, conta a verdade, fala para Deus os seus medos, os seus problemas, as suas dificuldades, ora com fé. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Tem gente te ajudando, Deus está enviando os seus anjos a milagre na sua vida. Receba a cura, receba a vitória, receba a bênção de Deus, porque o Senhor vai te ajudar. Honra o Senhor, tenha fé, seja fiel, e Deus vai honrar a sua fé. Amém, meus irmãos? Oh, glória a Deus. Que Deus continue abençoando a igreja do Senhor. Guarde essa palavra, esse versículo. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, a quem é pai de todos nós. Amém, meus irmãos?